Bom, galerinha, estamos às 8h10 já, né? Então eu vou dar início aqui junto com o Mário nesse bate-papo. A ideia desse bate-papo é a gente conhecer um pouco mais do Mário. Eu não conheço assim como que o Mário chegou no mundo de dados, não sei qual que é a trajetória dele, eu só sei que o conteúdo que ele posta é sensacional. As piadas aí no Data Hackers Podcast também são sensacionais, então vale a pena aí, quem não conhece o podcast do Data Hackers, vale muito a pena. Até no podcast que eu achei que você não ia aparecer, você apareceu. Só pra falar do curso. O Rap Train acho que tem 15 segundos aí pra continuar, né? Isso aí, galera. Quem quiser ajudar a gente aí no Hype Train pra gente ir pro próximo estágio, ou solta Beats ou solta Prime pra gente conseguir aí emotes. Dou-lhe duas, dou-lhe uma e não deu tempo. Eu acho que não deu tempo. Mas ótimo, tá ótimo, galera. Muito obrigado aí todo mundo que participou. Então, Mário, meu Deus, que honra. Eu tô até nervoso aqui, com a mão suando, de poder ter você aqui junto com a gente, né? Nossa comunidade aqui na Twitch, que a gente tem construído aí, divulgando conhecimento, né? Dando porrada em algumas pessoas que falam que faz, mas não faz, vem de PPT, então a gente é desse, acho que a gente se identifica bastante. E cara, se apresente aí pra gente, vamos te conhecer um pouquinho, como é que você chegou nesse mundo de dados, qual que é a tua formação, se é que você tem formação, então manda ver, a palavra é tua, cara. Beleza, primeiro muito obrigado pelo convite, todas as 91 pessoas que estão aí nos acompanhando, alguns que eu reconheço, igual o Mário, o primo falando que viu aí uma palestra lá no Nubank, eu lembro dessa palestra, muito legal também, inclusive o legal de você fazer palestra, né, quando não tem os isolamentos, é que você consegue ver algumas pessoas dormindo, né, aqui na Twitch não tem essa opção. Aí, o que acontece? Então, eu trabalho com Data Science desde 2014, oficialmente, né, foi quando eu ganhei meus primeiros dólares como freelancer em Data Science, mas eu comecei a estudar Data Science acho que por volta de 2012, né? Em 2011 eu achei alguns cursos do MIT, de Ciência da Computação, na Introdução à Ciência da Computação, que hoje tem umas versões muito melhoradas deles, mas já eram bons na época, fui aprender Python, e aí eu falei, bom, eu vou aprender a programar, né? Eu sempre tive um certo preconceito com computação, porque eu sempre pensei isso é coisa de nerd, apesar de eu amar o computador e passar a maior parte do meu tempo no computador desde os 10 anos de idade. Foi a primeira vez que eu entrei com o discador do IG na internet, com uma revista de um CD. Foi assim, eu sempre evitei muito isso porque eu tinha um preconceito, né? Só que aí chega aquele momento que você fala, tá, que carreira que eu posso? Que as pessoas já me veem, vamos dizer assim, como alguém que pode ajudá-las e que eu gosto e que dê dinheiro, né? Aí acreditei que programação dava dinheiro, que é um negócio estranho. Mas, enfim, de qualquer maneira eu decidi tentar. Eu falei, então, tá, mas eu preciso escolher uma área dentro da programação, né? O que eu vou fazer? Eu gostava muito da área de energia, né? Energia renovável. Inclusive, uma das minhas inspirações, parece coisa de criança, mas foi ver o filme do Homem de Ferro. Foi, acho que eu queria o clique, eu falei, porra, dá pra ser nerd e ser legal, né? Então eu falei, olha só, que maravilha. E aí eu comecei a estudar mais, né, programação. Primeira vez que eu aprendi programação eu tinha 11 anos, mas era uma linguagem que eu nem lembro qual é. E aí fui aprendendo, aprendi um pouco de PHP, SQL e tal, mas sempre muito por hobby, né? Ou então, tinha um simulador, ainda existe, né, um mundo virtual chamado Second Life. Quando eu descobri que dava para ganhar dinheiro fazendo programação para objetos lá dentro, falei, rapaz, que negócio fantástico, né? Até estava lembrando que acho que o meu primeiro trabalho freelancer foi esse, na verdade, né? Eu considero na Upwork, mas acho que foi esse. E aí eu falei, então a área de Machine Learning, né? Dá para eu estudar sem precisar ir para uma faculdade, então eu vou tentar fazer isso, né? Eu só esqueci de ver que, pelo menos na época, era uma área que você precisava ter mestrado e doutorado para entrar. Então, hoje eu vejo que loucura, talvez porque eu já tenha 30 anos, né, também, então, quando você tem 20 anos,
você não tá tão, tão prudente. E aí eu decidi começar a estudar, fiz o curso do Andrew Ng, precisei fazer 3 vezes até eu conseguir terminar, porque eu não entendia. Tive uma dor de cabeça brava quando eu aprendi o que que era uma derivada, porque para entender o delta X e tudo mais. E aí eu fui passando, né, e em qualquer momento me interrompa, tá, porque eu tô contando a longa história aqui. Tá ótimo. Mas aí eu pensei: "Bom, eu preciso provar de alguma maneira que eu sei o que eu tô fazendo", né, e pensei: "Eu vou sempre trabalhar como freelancer, porque aí ninguém, eu não vou precisar provar formação para ninguém e tudo mais". Aí eu comecei a procurar trabalho freelancer e tal, mas aí eu vi o Kaggle, falei: "Bom, se eu quiser provar que eu sei o que eu tô fazendo, eu preciso ganhar competição". Que é um raciocínio que hoje eu falo: "Meu Deus do céu, o que que eu tô na cabeça de pensar isso?". Mas aí eu falei: "Não, então eu preciso ganhar competição", né. Aí comecei a fazer, no começo eu falava: "Meu, eu nunca vou aprender isso aqui", me forçava a passar 15 minutos lá, escrevia uma linha de código, e aí só que aí fui começando a fazer as coisas do jeito direitinho. Primeira competição, achei que só porque eu sabia Random Forest eu ia dominar, além de ser uma competição que, logicamente, a Random Forest não ia dominar, era uma competição com dados de mercado financeiro, que são os piores dados do mundo para quem está iniciando, porque é muito ruído. É absurdo o número de ruído. Extremamente difícil você modelar. Como diz um colega meu, você trabalhar com dados de trading é o desafio pós-Kaggle. É o mais difícil do que a competição normal. E aí fiquei numa posição horrível, tá lá no meu perfil, até esses dias eu postei para, né, dar uma inspirada no pessoal, que tá lá top 80 e poucos por cento, que eles colocaram para não falar que é o pior 15% da competição. E o que acontece? Só que aí eu falei: "Não, a próxima competição eu vou estudar mais, vou descobrir como é que eu faço para ir bem". E aí a outra competição eu falei: na época, se você ficasse em top 25%, você ganhava o primeiro selo lá, o prêmiozinho, né? E aí eu falei: "Bom, então a ideia é ficar no top 25%". Fui, pensei, parei, li fórum, me dediquei, top 13%. Falei: "Opa, Aí está sim. melhorando, né?". E aí eu comecei, sempre tentando, a próxima então é top 10%, sempre tentando ir melhorando, melhorando, mas você sempre vai achando assim uns pontos em que você vai travando, né? Então, eu lembro que eu tava numa competição, eu queria um top 10, porque na época você virava Kaggle Master com top 10, que era o melhor nível que tinha, né? Depois eles inventaram essa coisa de Grandmaster e tudo mais. E aí eu falava: eu preciso ficar numa competição no top 10. Uhum. E eu lembro que na mesma semana que eu mandei a mensagem para o Gilberto, que era o cara mais. Eu não lembro se ele estava em primeiro nessa época já, mas assim, era um dos brasileiros mais bem-sucedidos da plataforma. Eu falei: "Cara, o que é que faz de diferente para passar do top 1% para o top 10, né? O que tem de diferente?". Mas hoje, quando me fazem essa pergunta, eu vejo como é uma pergunta difícil de responder, porque é muito na experiência mesmo. Uhum. E aí tá. Eu lembro perfeitamente, uns 2 dias antes de terminar a competição do Facebook, que foi a primeira que eu peguei, top 10, eu lembro que eu pensava: cacete, aliás, eu não sei qual palavrão que pode falar aqui, mas beleza. Qualquer um. Qualquer um, beleza, então. Aí eu falei: pô, eu me dedico pra caramba e eu não consigo resultado, não sei o que tal. Terminou a competição, fiquei em 6º lugar. Falei: então Nossa. pronto, né? Então eu tô sabendo melhor o que eu tô fazendo, né? Tem que ser perseverante, né? Acho que é uma palavra assim que, pelo menos pra mim, é bastante forte é a gente continuar tentando, né? E a gente sempre aprende alguma coisinha, né? Exato. Eu com o tempo eu comecei a perceber que tanto quando eu fazia os cursos, eu fiz 50 cursos no Coursera, exagero, não precisa fazer tudo isso. E o que acontece? Eu percebi que assim, mesmo que a coisa seja muito difícil, dificilmente qualquer coisa resiste ao tempo, a você dedicar tempo para tentar entender aquilo e resolver aquilo. Sabe, é muito difícil encontrar alguma coisa que você queira aprender ou fazer, que se você dedicar tempo você não consiga, né? Claro, nada é 100% nessa terra, mas é bem interessante. Aí eu fui fazendo isso, fui achando maneiras, eu queria muito fazer time com alguém que fosse mais experiente do que eu, alguém que já tivesse ganhado prêmios em dinheiro, né, ficado em primeiro lugar, tal. Um dia eu cheguei, até o pessoal às vezes não entende isso, mas assim, você precisa, isso é regra para a vida, geralmente você precisa ter alguma coisa para oferecer para as pessoas em troca de ajuda.
Então, eu lembro que tinham duas competições acontecendo ao mesmo tempo. Eu tava em uma, esse brasileiro que eu falei tava em outra. E aí eu vi que ele tava se dedicando nessa que eu não estava. Eu falei, cara, ó, entra no meu time, você não precisa fazer nada, só conversa comigo, eu faço tudo, qualquer prêmio que a gente tiver, a gente divide, né? O que acontece? Eu tava em posição 20 e pouco, sei lá, na competição. Ele entrou, ele olhou, falou, bom, tá bom, vou entrar no seu time, né? Só que eu não vou começar só quando tiver 30 dias para acabar a competição que eu vou começar a pensar nela. Falei, beleza, sem problemas, né? Já consegui o time com o cara, que era a coisa mais difícil. Só que aí ele olhou meu código e falou, tem um bug no seu código, né? Não sei o que, corrigiu o bug, fomos para segundo lugar. Nossa. Aí o cara falou, não, vamos dedicar nessa tal. Chamamos mais dois caras, né? Um Caramba. outro brasileiro também que tinha ocupado o primeiro lugar, tal, não sei o que. Ganhamos a primeira competição, né? Eu ganhei a primeira competição, eles já tinham ganhado outra, né? Prêmio em dinheiro, felicidade e tal. A coisa mais interessante do mundo pô, eu preciso ganhar uma competição. Aí eu ganhei a competição. Ah, não, agora eu preciso ganhar uma competição sozinho. Puta merda, né? E aí fui querer ganhar a competição sozinho, tal, e basicamente essa trajetória, né? E assim que eu fui aprendendo machine learning e fazendo freelancer, assim, no começo se tinha scrapping, se tinha, sei lá, processar dados de planilha para CSV, o que tivesse eu fazia, porque eu queria ter uma carreira, eu queria me sustentar com isso, né? Antes disso eu fazia tradução freelance também, tradução freelance também como freelance é bom. Assim, eu fazia tradução freelance, então, em um resumo não tão resumido, essa é basicamente a história de como eu cheguei até esse momento, né? Aliás, aí eu fui trabalhar decidi entrar no mundo corporativo, entrei na TOTUS, recebi uma proposta absurdamente boa da Upwork para trabalhar para dentro deles lá, fazendo sistemas do site e tudo mais. Fui ser líder técnico lá, fiquei 1 ano e pouco. Que da hora. Decidi que era hora de procurar outros desafios, né? Como a gente geralmente posta no LinkedIn. E aí tive um projeto que não deu muito certo e, em paralelo, eu criei o canal no YouTube. O canal no YouTube ele nasceu porque eu fui num evento do Mercado Livre lá na Argentina e o cara me perguntou durante uma entrevista, ele falou, você acha que a América Latina ela tem esses talentos mesmo que todo mundo fala, mas às vezes por não ter recurso, por não ter como aprender, a gente acaba perdendo esse pessoal? E aquilo ficou comigo de uma forma que nenhuma outra. Eu não lembro das outras perguntas que ele fez, mas aquela lá ficou. Aí eu falei, pô, ele tem razão, né? Falei, porque assim, eu sempre busquei muito mercado externo, tal, fazer blog em inglês para conseguir oportunidades e tal. Eu falei, bom, tá na hora de eu fazer alguma coisa aqui mais pro Brasil. E abri o YouTube, fui colocando o vídeo lá. O pessoal começou a me pedir um curso. E um monte de gente falava, Mário, seu canal do YouTube cresce pra caramba, você precisa fazer um curso, não sei o que, papapá. Falei, vou fazer um curso então, né? Aí lancei um e-book, lancei o curso. O pessoal gostou, continuei atualizando tal. Hoje eu diria que eu tô gostando de ter um curso. Que da hora. Mas é basicamente essa ideia, agora de verdade. E você continua com os freelas. Além do curso, da parte de ensino, você mantém firme lá a questão de freela, projeto, como é Eu que é? faço bem menos consultoria hoje, né? Consultoria é uma forma bonita e mais cara da gente cobrar um freela. Então aprendam isso. Mas hoje eu faço bem menos, tá? Hoje eu tô muito mais focado, principalmente de uns 2, 3 meses pra cá, eu tô bem mais focado em entender melhor como é que funciona essa coisa de curso, de promoção online. Eu descobri um negócio absurdamente legal, que é você usar dados para dirigir campanhas e tudo mais. Então, criei meu próprio tracker, Que da igual o hora. Google Analytics, para ver como é que funcionava. Então, eu estou mais voltado para isso, né? Mas vamos ver o que o futuro reserva. Então, deixa eu ver se eu entendi. A sua formação em ciência de dados, em dados em geral, é a formação que o Demai não, o Coursera, principalmente, pelo que você falou, né? Trouxe pra você, que são, pô,
excelentes, né? Faculdades Sim. super renomadas, né? Era muito da MIT que você pegava os cursos? Então, eu pegava o curso que tivesse. Sinceramente, eu fiz tanto Caramba. curso de Stanford, do MIT, quanto o curso da Universidade Estadual de Ohio. Lá era um curso só sobre regressão, por exemplo, Uhum. né? Então, assim, formação mesmo, eu saí do ensino médio, fiz 3 anos e 2 aulas de uma faculdade de Direito, tranquei a matrícula, fiz um curso intensivo de cinema digital, trabalhei um mês numa produtora, falei, não é o que eu quero também. Tentei fazer um filme, não deu certo. E aí depois eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer. Que Fui massa! traduzir coisa. Pessoa assim, é aquele negócio, sabia o que eu queria desde o começo, você percebe, né? Aí vim parar em Data Science. Ah, eu sou parecido contigo nesse aspecto de não saber lá no passado para onde que eu ia, mas eu sabia que era alguma coisa em exatas. Eu não tinha ido buscar em outras áreas ainda a minha realização, não. Né? E sei lá se eu encontrei também, né? Nunca sempre me pergunto isso. Você sabe por que que eu fui fazer direito? Ah, Claro que não, né? Que tipo de não. pergunta boa. É, porque era a única faculdade que não tinha nada de matemática. Caramba! O Nossa! mundo, como dizem, né? A Terra plana, ela não gira, ela capota. Muito bom, Mário. Caramba. Eu não conhecia essa parte, a parte também de cinema. Caramba, eu nem esperava. Ó, e engraçado, eu vi a sua live com o Carlos Mello e ele tem uma pegada bem forte a parte de visão computacional, a parte de Sim. edição de vídeos e tal. Você também se imagina assim, fazendo aquelas produções, assim, dado que você já teve esse histórico aí de Olha, cineasta? hoje não. Assim, se um dia eu ficar multimilionário e quiser um hobby muito caro, provavelmente eu vou fazer algum filme, né? Mas em termos de, assim, eu edito meus próprios vídeos, né, etc e tal. Mas em termos de efeitos especiais, assim, na época eu queria dirigir cinema, né? Uhum. Também um jovem solteiro de 20 anos fica bastante atraído pelas atrizes que ele vê nos filmes, né? Então, eu diria que isso deve ter influenciado na minha decisão também no cinema, mas eu não, assim, eu não acho que eu vá voltar para essa área, a não ser que seja para produzir algum filme, alguma coisa assim, né? Tanto que meu canal do YouTube originalmente tinha só o meu curta-metragem, né? O que eu dirigi nessa escola de cinema, uma obra de arte que eu até tirei de lá. Pô, podia subir de volta agora, fiquei curioso pra conhecer. Faz uma live então, passando ele, só pra É, quem tiver ao vivo ver. Muito bom. E, cara, o que que você, nesse negócio todo que você passou vamos falar consultoria, né? Pra não falar os freelas. exatamente. Que conselho que você daria de algo que talvez você acha que você errou, que você aprendeu com esse erro e você não cometeu mais e que, putz, fala, nossa, muito juvenil isso daqui, poderia ter evitado. Que conselho que você daria? Assim, erros sempre depois que eu conserto eles é a mesma coisa. Depois que eu ganhei uma competição, parecia que não era tão difícil ganhar uma competição, né? Mas aí você perde a noção. E o que eu diria é, eu foquei muito no técnico, sabe? Eu foquei muito em algoritmo e aprender algoritmo é importante, aprender, sabe, técnica é importante, mas em termos de negócio, principalmente consultoria, os clientes não ligam para o que você vai usar desde que você resolva o problema deles, né? Então, eu Uhum. diria que eu resisti muito à questão de que é o negócio que manda e a gente serve o negócio, né? Eu acho que isso eu recomendo que as pessoas façam diferente, né? Não for, assim, 80% da coisa é entender o negócio, entender o problema que você vai resolver e entregar uma solução simples, fácil de manter, que traga lá o aumento de receita ou a redução de custo, É isso né? aí. Não se preocupe tanto assim com uau, a técnica absurda e etc e tal que eu vou usar. Se uma API resolve, usa a API. Uhum. E o que que você acha sobre
assim, eu achei muito da hora você comentar que a sua formação realmente foi uma coisa super proativa, né? Uhum. Eu tenho uma dificuldade absurda nesse aspecto de eu preciso realmente, eu gosto muito de livros porque ele me dá um começo, meio e fim das coisas ali, me guia, né? Então eu acho muito interessante. O que você acha da profissão ciência de dados? É uma pergunta que todo mundo que aparece no chat faz. Sobre essa questão de formação, seja em ciência da computação, seja em estatística, seja o que for. O que você acha disso e para onde que isso está indo, né? Agora tem pipocado curso técnico de ciência de dados, né? Ou Sim. seja, a pessoa está ainda no no ensino médio e já estão colocando ali ciência de dados. O que você acha de tudo isso, sendo uma pessoa que não veio necessariamente do mundo acadêmico? Eu acho que ciência de dados, assim, ela abrange, para não dizer rouba, muitas áreas, né? Então vamos fingir que a gente não roubou a regressão linear da estatística, por exemplo, e etc e tal. Então, assim, ela está englobando muita coisa, né? Hoje você tem uma demanda muito maior por engenheiro de dados do que por cientista de dados. O que é o engenheiro de dados? Basicamente a pessoa que vai criar toda a infraestrutura para, sei lá, a pessoa fazer uma query em SQL, para a pessoa ver uma dashboard. Então, assim, tá passando o hype, né, do machine learning, porque o que a maioria das empresas percebeu é que não adianta você querer fazer machine learning se você não tem o básico do analytics, o básico da engenharia de dados feito. Machine learning é super útil? Putz, é super útil. Mas, assim, se você não tiver o básico, fica muito difícil você fazer, né? Então, hoje você vê times de machine learning, pessoas especializadas em machine learning, muito mais em empresas maduras, um Booking da vida, Upwork, Netflix, Amazon, etc e tal, Twitch. Você vê nessas empresas maiores, porque já tem uma infraestrutura, e você vê muito pessoal júnior, pessoal técnico entrando mais para criar toda essa infraestrutura. E é uma experiência importante, porque você, mesmo se você fosse puramente para modelagem, para ciência de dados, é importante entender o trabalho do engenheiro, e o engenheiro é importante entender o trabalho do cientista, né, porque eles vão ter que trabalhar em conjunto. Então, eu acho que sem uma formação tradicional em faculdade, é mais difícil você provar que você sabe o que está fazendo, mas seja a pessoa escolha fazer uma formação em faculdade, ou escolha ir fora da faculdade, trabalhe no portfólio, trabalhe no projeto. Quando o pessoal me pediu um curso, eu lembro que eu falava, que curso eu vou fazer para não ser só mais um curso que vai pegar lá o dataset do Aires e vai criar uma... Nada contra o dataset do Aires quando você está começando a aprender, mas na prática a coisa é um pouco diferente, né? Você já está vendo tua live de Dota lá, você matando o processo porque não carregava, não fazia o select, etc e tal. Isso é realidade, né? Ou pagando lá os $8, não sei quanto, para puxar as coisas da API. Então, assim, eu pensei, o que eu posso contribuir, né, para deixar as pessoas mais próximas da realidade do mercado? E aí, eu sempre recomendava isso. Faz um projeto do início ao fim, faz um projeto da ideia ao deploy. Ah, mas o que eu tenho que usar? Não importa o que você vai usar. Usa Streamlit, hoje tem um monte de coisa aí que você pode usar. Mas, assim, faça a formação. Você quer fazer um doutorado? Pô, faz seu doutorado. Mas se você quer trabalhar no mercado, faz portfólio também. Exato. Ah, não quero ir para faculdade, quero correr riscos aí, sou vida louca. Então, faz o seu portfólio do mesmo jeito, porque isso conta demais para o mercado. Eu concordo bastante, Mário. E acho que o portfólio não é igual você comentou, né? De tipo pegar o íris e ir lá e mostrar quanto que foi a acurácia, né? Mas algo um pouco mais end-to-end, né? Tipo, olha, o problema que a gente quer resolver é esse e vamos usar isso para resolver esse problema e o produtinho final é isso daqui que, sei lá, é um dashboard que seja ou uma aplicaçãozinha que o cara muda os inputs lá para dar um score diferente. Acho que é Exatamente. por aí mesmo. Muito Porque massa. isso mostra que você tem habilidade de. É aquele negócio. Quem autorizou a sua contratação foi uma pessoa do negócio, porque alguém falou para ele: ó, se você contratar alguém de ciência de dados, a gente vai vender mais ou a gente vai pagar menos em seja lá o que for, entendeu? Uhum. Então, é isso que importa, sabe, no fim das contas. A não ser que, assim, se você quiser a área ir ter a sua profissão, a sua carreira na área acadêmica, obviamente, né? Aí tem que
para a área acadêmica mesmo, aí tem que ter os doutorado, mestrado, etc e tal. Eu nem entendo como é que funciona isso, mas enfim, tem o caminho certo. Mas para a indústria, provar que você sabe resolver problema. E acho que isso que você comentou de carreira, qual carreira escolher, ou até que ferramenta ir atrás. A dica que às vezes eu dou aqui na live é, cara, quando eu tava na faculdade eu não sabia para onde ir, o que eu tinha que estudar, porque faculdade tem uma grade fixa, né, que muda depois de anos, né, não é nem meses, depois de anos. Então eu não poderia ficar preso naquilo. Eu comecei a mapear empresas que eu gostaria de trabalhar e ver o que os caras estavam pedindo para uma posição na época de estatístico. Aí você vê lá, Python, Machine Learning, SQL. Aí você fala, beleza, então agora eu sei do que eu tenho aqui atrás, né? E às vezes nem pedia realmente a formação, eram essas skills. E aí você quer ir para a área acadêmica, tem todos os rituais também que você tem que seguir lá, né? É uma questão de escolha. Exatamente. Só uma coisa para Manda ver. Desculpa aí. essa parte. Não. Que eu vou lembrando as coisas. Mas assim, no TikTok, um dos fundadores da Twitch, ele tem um TikTok muito bom. Aliás, cuidado com o TikTok, porque aquilo lá é um buraco negro. Você não sai mais. Eu nem tenho esse negócio, eu não tenho nem instalado, cara. Olha, pelo fundador da Twitch vale a pena. O problema é o resto dos vídeos. Que aí você fica lá vendo cachorrinho fazer graça, é um negócio maravilhoso. O sistema de recomendação deles é fantástico. E o que acontece? O fundador da Twitch, perguntaram pra ele, tá, você é programador, né? Como é que você resolveu criar a Twitch? Sabe o que ele falou? Que ele e o fundador dele, eles não sabiam programar. E aí eles falaram, tá, vamos vendo como é que o que a gente precisa aprender, vamos aprendendo e fazendo. Então eles iam aprendendo, iam pegando coisa no Stack Overflow, sei lá, se já tinha Stack Overflow, sei lá, nas comunidades, iam construindo a coisa, aprendendo enquanto estavam construindo, e olha aí. Né? Vendeu aí, sei lá, por quantos bilhões aí pra Amazon e estamos aqui hoje. Olha só. Eu tenho esse perfil também, cara, e pela conversa eu imagino que é o que você também faz. Eu não sou um cara cabeçudo que senta a bunda na cadeira e sai comendo livro por comer. Eu falo assim, tá, que problema que eu quero resolver, que aí eu vou atrás das ferramentas para me ajudar. Eu sou desse estilo. Exatamente. É a melhor maneira. Assim, eu tenho uma certa opinião que, no fim das contas, todo aprendizado é autodidata. Porque em algum momento, por mais que a pessoa te ensine, você precisa tentar pôr em prática, tentar entender dentro da sua cabeça alguma coisa, né? Então, seja qual for o caminho, essa atitude de aprender para fazer as coisas, né? Eu sou muito mais motivado se eu tenho alguma coisa que eu quero criar com o que eu tô aprendendo. Né? Já tentei fazer isso que você falou, de comer o livro só pelo livro. Não deu muito certo, não. É porque eu esqueço. Depois, se você não aplica, você esquece. Exatamente. Aprendi o que eu sei de Docker, é o que a galera também, se assistiu a live junto comigo, sabe o mesmo tanto que eu. Que foi aquilo ali pra tentar resolver os problemas do Dota, tá ligado? Exatamente. E você falou a parada do engenheiro de dados, e aí eu queria já tentar trazer, não é polêmica, né, mas pra galera sair da caixinha mesmo. Polêmica. SQL, né? Você acha que um cientista de dados tem que ficar ali mais no ponto fit mesmo, no pipeline do Scikit? Ou ele tem que minimamente saber fazer os relacionamentos entre as bases para construir sua própria tabela de treinamento, para dado o problema, ir atrás do dado, digamos assim, né? Tem que saber. Inclusive, por mais que isso deu uma confusão até no LinkedIn. LinkedIn, aliás, é o lugar da treta agora, né? Porque, pelo amor de Deus. Olha, nossa, eu sou muito desligado, velho. Eu posto e saio correndo. Sorte sua. O LinkedIn, esses dias até o pessoal tava falando, né, que o engenheiro de dados, ou então entre aspas, o full stack data scientist, né? Que é o cientista de dados que sabe realmente ir lá buscar o dado, fazer o que ele precisa fazer e minimamente colocar em produção. Lógico, você não vai manter um sistema da Netflix, né, de recomendação sozinho, entendeu? Mas na empresa pequena, que você tá ali com mais um ou duas pessoas na tua equipe,
meu amigo, é você que tem que se virar no negócio, É. né? É o cabecear e defender o pênalti, sei lá como é que o pessoal fala, né? Aham. E então tem essa questão, eu acho que tem que aprender SQL sim. Na Upwork, a gente tinha lá cientistas de dados super competentes, altíssima formação, etc e tal, tanto nos trabalhos que eu fazia diretamente, quanto nos trabalhos que os outros cientistas de dados faziam no time, por mais que tivesse engenheiro de dados, a gente tinha que ir lá no SQL buscar, a gente tinha que pegar o modelo, depois desenvolver, traduzir para escala, né, que é basicamente Java, e Uhum. aí salvava o modelo e tal, aí o pessoal botava lá na feitiçaria toda que eles tinham da engenharia para fazer a previsão rápido. Mas você precisa saber, esteja você em qualquer nível. Acho que só mesmo assim, as pessoas que são de pesquisa quase puríssima, num Facebook da vida, num Google da vida, e mesmo assim, eles têm muitas coisas de construir ferramenta open source. Então, dificilmente você vai conseguir ficar só no fit ou só na modelagem matemática do negócio, etc e tal. Uhum. Pode ser que um dia tenha sido assim, mas hoje o mercado não é mais assim. É, o meu sentimento, eu até conversei um pouco disso na live ontem com o pessoal do curso R, é que o mercado ele é meio elástico nesse negócio de especialidade e você ser generalista, né? Para Uhum. mim, esse negócio de cientista de dados nasceu para tentar trazer uma visão um pouco mais ampla sobre você não ter mais o DBA, que só faz query dentro do banco, e o estatístico, o físico, o cara de exatos que só faz o modelo, né? E depois um cara para deploy. Aí veio esse profissional, cientista de dados, que já, né, tem um pezinho em TI, tem um pezinho em, desculpa, em negócio, pezinho em estatística. E aí hoje, assim, meu sentimento vendo aparecendo MLOps, engenheiro de machine learning, data engineering, etc. Parece que tá voltando às especificidades ali, né, da galera. Como é que você vê isso? Você também acha que vai rolar essa questão mais segregada, talvez, e vai existindo o profissional full stack, que aí vai aparecer um outro nome, que é tipo, beleza, foi o cientista, vai aparecer outro cara aí, sei lá, um Data É, Magic, sei lá. o que o pessoal esquece é que as ferramentas evoluem. Se a gente quisesse fazer, vamos supor que fosse possível, porque nem possível era, mas se a gente quisesse fazer essa live há 30 anos, Ah, a gente precisaria de uma equipe de filmagem, a gente precisaria de equipamento, a gente precisaria de uma emissora de televisão, a gente precisaria de um monte de coisa, sabe? Mas as ferramentas evoluíram que se eu ligar esse celular e falar, ô pessoal, começar a transmitir, eu estou fazendo uma live, sim. sabe? Então as ferramentas evoluem. E as ferramentas de machine learning, de data science também estão evoluindo. Então, por que que um full stack data science se torna possível? Porque as ferramentas ajudam você a abstrair um monte da complexidade que teria para se fazer isso há 5 anos, por exemplo, sozinho. Né? Há 5 AutoML, você anos, acha que é uma delas? eu acho sim, a AutoML para mim é uma das melhores coisas que tem, porque facilita demais o trabalho, sabe? E nessa Concordo. questão da especialização e da generalização, eu acho assim, especialize-se em uma área de negócios. Então saiba Boa. resolver problemas de marketing com machine learning. Tem um livro fantástico chamado Algorithmic Marketing, que ensina você como é que funciona a recomendação, churn, esses sistemas de leilão, de site de anúncio. é, então, assim, se especializa. Ah, eu gosto de finanças, especialista em data science para finanças, então. Especialista numa área de negócio, porque hoje os métodos são basicamente os mesmos, mas a forma de aplicar os dados que você vai extrair, as features que você vai extrair dos dados, é isso que muda, Exatamente. entendeu? É isso aí. Até para acompanhar depois também o modelo, medir performance, que OKR, né? Que KPI você vai acompanhar. Isso muda Exatamente. totalmente de um negócio para o outro, né? Cara, Exatamente, é. massa. Os melhores que eu conheço fazem isso, mesmo que eles tenham começado generalistas. E se você me perguntasse há 5 anos, eu falava, não, seja um generalista. Mas
hoje eu vejo assim, tem gente que foi para saúde, tem gente que foi para Uhum. finanças, cada um foi para uma área de negócio específica. A não ser que você trabalhe numa consultoria, né? Que aí você cada Sim, hora tá numa indústria diferente, mas você também tem uma equipe para te dar um apoio absurdo, né? geralmente as consultorias elas acabam também fazendo um clustering, vamos dizer assim, de equipes que vão acabar, né? Tem as consultorias mais generalistas, lógico. Uhum. Eu diria assim, em termos de maiores chances de dar certo, eu iria para uma coisa mais especializada em termos de negócio. Que da hora. Galerinha do chat, vocês têm alguma pergunta aí pro Mário? Senão eu vou continuar perguntando aqui. Vamos ver se aparece Tem. alguma O aí. meu chat, ele dá problema, tá? Ah, é? No Chrome. Eu não sei porque ele trava, desconecta e volta. Então eu não faço ideia de como é que funciona aí. O pessoal tá mandando. E eu botei em 160p o vídeo aqui para não atrapalhar a conexão. O vídeo da Twitch. Então eu não faço ideia do que tá sendo escrito ali do lado. Ah, então, ó, essa aqui é mais polêmica da noite, né? Que eu já sei a resposta, mas eu vou mandar pra você tentar se justificar, né? R ou Python? Ué, ué. Quem perguntou isso? Não foi o Atos. É alguém que já conhece. É alguém que já conhece eu, já conhece você. É Python, né? É Muito Python. bom. E assim, para não ficar nessa, né, de Python, óbvio, não sei o que, não. Por quê? Mais uma vez chega naquela questão da chance da coisa dar certo, né? Existe espaço para quem trabalha com R? Existe. O Atos, por exemplo, é um cara extremamente competente que trabalha com R, né? Eu encho o saco falando mal de R, mas assim, tem profissionais extremamente competentes que trabalham com R. O que eu vejo assim, a indústria em geral tende a ser mais fácil trabalhar com Python, Uhum. né? Então, assim, deve ser mais fácil de você aprender a fazer um deploy e tal. Isso pode ser também porque eu não sei fazer isso em R, né? Então, tem esse viés. Assim, em geral, por que que eu escolhi Python? Eu cheguei, não é para contar para ninguém, tá, pessoal? Mas eu cheguei a programar em R no começo da carreira, depois eu mudei. A gente se recupera, né? Isso já deu problema também no LinkedIn falar esse tipo de coisa. Mas, é, mas assim, é justamente por isso, porque principalmente para freelancer é muito mais fácil você As integrações, trabalhar em né? Python, as integrações exatamente. Geralmente já tem alguém que trabalha com Python ou o sistema já é em Python. Então TI você com consegue entregar conhecer mais Python é fácil. muito mais provável do que R, né? A galera Exatamente, de entendeu? tecnologia. Então é puramente uma questão de mercado, né? Se isso inverter, se for Go, se for Julia, seja lá o que for, A gente vai ter que você ir aprende. atrás disso Mas também. antes de tudo, SQL, né? Como alguém Boa, já falou aí no chat também, quando não travou o meu aqui. boa. O Marcelo perguntou que ele fez várias perguntas, tá? Uma delas foi: como é que você se mantém atualizado? Você lê a newsletter, acompanha alguma newsletter, além do Data Hackers, claro? Com o tempo eu fui acumulando um monte de canais no YouTube que são interessantes. Então eu vejo, por exemplo, vira e mexe, sai um monte de vídeo no canal do PyData, sai um monte de vídeo no canal do, como é que é o nome? Do Rexis, né, que é só sobre recomendação. Então eu procuro no YouTube, literalmente, ou então tem sites igual Made with ML, né? Vou até tentar escrever aqui, Made with ML. E Twitter também tem um pessoal legal, mas também é cheio de treta lá. Mas eu tento seguir isso. E é aquele negócio que você falou, eu vou de acordo com meus interesses, né? O que que eu preciso fazer? Então eu vou aprender isso Uhum, para poder fazer tal coisa, né? Porque é muito difícil você aprender e lembrar de alguma coisa fora de um contexto. boa. Outra pergunta aqui, eu vou pescar uma do Marcelo, que ele mandou várias, tá? Aí depois a gente volta ali mais pros mais recentes. A busca por engenheiro de dados no Brasil, por causa da deficiência com infra, ou o cientista de dados passa a ser, como é que é? Calma aí. Mas essa busca de engenheiro de dados no Brasil é por deficiência, com a infra pronta, o cientista de dados poderia ser, passa a ser mais importante? Acho que a questão é, se o engenheiro de dados fizer a infra pra gente, não precisa mais dele, a gente manda ver no cientista de dados e tá ótimo. Vou tentar abstrair dessa forma, que é a pergunta. Um dos melhores sinais de que uma empresa sabe o que está fazendo com data science é se tiver mais engenheiros do que cientistas na equipe.
na Upwork a gente tinha cerca de 3 engenheiros para cada cientista. Então, realmente, depois que você tem uma infra, depois que você já tem o cara do BI, depois que você já tem um analytics, você já sabe o que está acontecendo e o que aconteceu, chega a hora de você prever o que vai acontecer ou prescrever uma ação para conseguir alguma coisa que, teoricamente, é o que o machine learning faz, né? Teoricamente não, praticamente. Então, previsão e prescrição, né, de alguma ação. Então, sim, depois que você já tem a infra montada, geralmente você vai pegar um pessoal, o cientista ele vai ter mais condições de trabalhar com machine learning. Aqui falando de cientista de dados, mais como um especialista de machine learning, né? Mas hoje já tem um monte de cientista de dados que foca bastante na parte de visualização de dados, que é o que eu faria se eu não tivesse ido para a área de machine learning. Uhum. Cara, eu gostei quando você comentou sobre essa razão entre engenheiro e cientista, eu vejo dessa forma também. E aí, aproveitando esse gancho sobre montar equipe e até forma de trabalho, você vê que o cientista de dados, ou engenheiro de dados, analista de dados, ele deveria ficar alocado junto com o negócio, ou é uma área apartada que, vou rasgar o verbo aqui, fritando pastel de negócio conforme vai aparecendo ali os tickets no Gira, no Trello. Como é que você vê essa maneira de trabalhar dentro de uma empresa que você viu pelo menos na Upwork? Conta um pouco aí. Então, depende um pouco da maturidade da empresa. Quando a empresa já é mais madura, já tem alguns times dentro do time de Data Science. Então, por exemplo, na Upwork a gente tinha um time especialista em busca, um outro especialista em recomendação, um outro especialista na parte de atender as demandas internas, então fazer previsão, por exemplo, de faturamento, o outro focado na questão de segurança. Então, o que acontece? Nesse caso, aí já vale mais a pena. Às vezes você deixa sob um cientista de dados-chefe ali mais times que sejam específicos para áreas de negócio. Para empresas que ainda estão montando, estão começando a montar, eu acho que vale mais a pena ter uma área geral que frita o pastel mesmo. O único cuidado que tem que ter é que às vezes a empresa tem lá, contratou um monte de cientista, criou um monte de sistema e aí fica caçando um problema para justificar o time que está lá, né? Isso é um problema. Mas no começo eu acho que vale mais a pena ter um time de data science, é o que eu recomendei nas empresas que eu passei que ainda não tinham isso muito bem estruturado, e aí depois muda para verticais de negócio, né? Legal, é maturidade, né, mesmo, igual você Exatamente, comentou. Muito bom. E você vê também, por exemplo, engenheiro de dados. Para mim é uma coisa bem nebulosa, assim. Eu digo que existe muitas atividades core da área, né? Então, engenheiro de dados, na minha cabeça, é muito responsável pela ingestão. Tipo, ir lá dentro de vários bancos de aplicação e trazer e unificar isso em um único lugar, para daí os cientistas consultar e tal. Mas ele poderia aprender um pouco de algoritmos e fazer uns primeiros modelos com AutoML mesmo, pois aí já deve dar uma baita de um ganho de receita. Você também vê dessa forma ou é cada um na sua caixinha mesmo? Não, o engenheiro precisa aprender um pouco, ele precisa ter feito um modelo na vida para ele entender como é que é o trabalho do cientista de dados, porque o trabalho dele será muito melhor, ele vai fazer muito melhor se ele souber como que o consumidor do trabalho dele vai usar, e o cientista de dados precisa fazer uma pipeline, nem que seja coisa pequena, faz um scrapping em 2 sites diferentes, que junta tudo num banco de dados, para entender a dificuldade que é trazer aqueles dados para ele e por que os dados não chegam tão perfeitinhos que nem a gente gostaria. Então, os dois eles não precisam se especializar, logicamente, mas assim, eles precisam entender como é que funciona e não tem nada de errado realmente no que você falou. O engenheiro pega lá, se uma API resolve, faz via API, entendeu? Hoje você tem o Amazon AutoML aí, eu consegui fazer um vídeo sem uma linha de código. Com linha de código ficava mais fácil. Eu consegui fazer um modelo top para prever vendas lá sem uma linha de código. Então assim, se você
você não precisa necessariamente, com as ferramentas, você não precisa necessariamente saber os detalhes ali para criar um modelo básico, né? Então, é aquele negócio. É o que precisar para resolver o problema. Boa. Galera perguntou sobre inglês, né? Como que você vê a questão do inglês aí em ciência de dados? Mais importante do que ciência de dados, do que qualquer outra coisa, é você aprender inglês. Eu não teria nenhuma das minhas outras... Cinema sim, mas assim, fora isso, eu não teria nenhuma das outras profissões que eu tive, nenhuma das carreiras, nenhum freelancer, seja com 16 anos de idade, lá no mundinho virtual do Second Life, ou depois disso, nada se eu não tivesse o inglês. Aí você fala, Mário, como é que eu faço para aprender o inglês? Hoje eu aprenderia via Duolingo, via... Eu estou usando um aplicativo para aprender russo, chama Memrise, que é o único que eu achei que tem russo e português junto. E, enfim, eu estou conseguindo fazer porque eu paguei, então aí a gente se sente mais motivado a não deixar o dinheiro embora. Então, assim, eu aprenderia no aplicativo desses. Na época não tinha isso, a internet, quando eu tinha 10 anos, era majoritariamente em inglês, então eu precisei aprender olhando o negócio, falando o que significa isso, né? Mas inglês é mais importante do que tudo. Sinceramente, seja a área que você for da computação fora, tem que aprender inglês. Eu acho que está exposto até aos materiais em inglês, né? Quer aprender ciência de dados, né? Acho que os melhores materiais e documentação dos pacotes vão estar em inglês, né? Sim. Então, até às vezes para começar já é uma boa você já ir vendo lá, entendendo, mesmo aquele inglês técnico, né? Que eu falo para você ir destrinchando ali, já pode ajudar um monte. E aí numa entrevista você consegue pelo menos se virar nesse inglês técnico muitas vezes, né? E assim, duas coisas nisso. Primeiro, assim, o melhor livro, eu diria hoje, que eu recomendo de Machine Learning é a documentação de Scikit-Learn, Nossa, total. porque é em inglês e tal, e assim, se você souber inglês, você aprende Machine Learning com aquilo ali. Só se você tiver, só se você não ler realmente para não aprender e não colocar em prática. Segunda coisa, que eu esqueci o que eu ia falar, mas depois se eu lembro eu falo. Tranquilo. Tá. Lembrei. Eu vi aqui, mas é importante ler, escrever ou falar. Saber entender, eu diria que as 4 coisas são importantes, mas nessa linha justamente, não tente ser perfeccionista. Nem o americano tem, ou o britânico tem um jeito só de falar as palavras. É a mesma coisa que a gente falar a palavra leite. O cara do sul vai falar com sotaque, sei lá, leite. O cara de São Paulo vai falar com outro sotaque, o do Rio de Janeiro vai falar com outro sotaque, o do Nordeste vai com outro, entendeu? Então, assim, não fique muito assim, até porque a primeira vez que você tiver uma reunião com o pessoal da China, da Rússia, leste europeu lá, ou Grécia, tudo mais, falando inglês, você vai ver que, meu amigo, o que importa é todo mundo se entender, porque você vai ver que ninguém fala inglês perfeito, Pois sabe? é. Então, assim, você precisa saber se comunicar, mas tentar falar claramente, lógico, mas assim, não fique muito na neura de meu Deus, meu inglês não é perfeito e Uhum. tal. Boa, concordo bastante. O Data Champion está perguntando aqui, ó. Você enxerga algum gap de conhecimento no mercado de Data Science que indica investimento de tempo? Algo que Cole- talvez pessoas não estejam olhando, né? E que... Coleta de dados. Eu acho que coleta de dados é a parte mais importante que a gente vai cada vez mais ver, porque nós estamos começando a ver aquisição de empresas por causa dos dados que eles coletam. Então, ou por causa da base de clientes que tem, ou porque eles têm uma forma de atribuir retornos de vendas a campanhas muito especial. Coleta de dados eu acho que é uma área que vale a pena dar uma olhada, até porque a Bloomberg, por exemplo, para quem não conhece às vezes a parte mais do mercado financeiro, eles têm um terminal que eles vendem, acho que custa $2.000 por mês, sei lá, para acessar, ou é um valor caro, E eu tava vendo um evento do PyData aqui de São Paulo com um cara, um engenheiro de dados da Bloomberg,
E ele tava falando que eles acham que fazem 300 mil, eles têm 300 mil scrapers que rodam diariamente Nossa, para tirar informação, acho que de 5 milhões de URLs, alguma coisa assim. Então, nossa. no fim das contas, é uma empresa que agrega dados, né? Uhum, Não tentando simplificar, desmerecer nada, eu acho que é um claro. trabalho fantástico, mas assim, é para você ver como puxar dados de várias coisas diferentes é importante. E outra coisa, estão surgindo muitos data marketplaces. Então, Uhum, lugar onde você vai, você pode vender o seu banco de dados, anonimizado que seja, o que quer que seja, e você pode comprar acesso a bancos de dados de outras empresas para juntar com o seu e melhorar a tua previsão. uhum. Então, eu É, acho que é e, uma área interessante. e dica aí pra galera do chat que tá querendo ver um pouquinho disso, é as nossas próprias lives aqui de Dota, né? A gente fez uma fase de coleta de dados, fazendo a ingestão dentro do banco de dados não relacional, como que a gente tira de dentro desse banco para levar para um banco de dados relacional. Claro que é uma API só que a gente está consumindo e já dá para sentir o esforço que é, né? As dores ali. Então, nossa, eu fiquei muito contente Sim. com a citação do Mario aí em relação a isso. Não, uma coisa que algumas pessoas se decepcionaram quando eu lancei o curso é que assim, a parte de modelagem é super simples. Agora tem os bônus, tal, que putz, vai extremamente profundo no negócio, mas no começo a parte da modelagem era extremamente simples, porque a maior parte do tempo é coletando dados, limpando dados e botando deploy depois do modelo, né? Então é uma parte super importante. Inclusive uma pergunta interessante, mais uma vez, me interrompa se eu estiver falando besteira, mas Fica à assim, nisso vontade, é a cara. questão da lei de proteção dos dados, né? Na verdade, em geral, quando alguém foi julgado por fazer scrapping, se forem dados públicos, ou seja, tá lá no UOL, por exemplo, tá na página inicial, é publicamente acessível, geralmente os juízes falam, não, é publicamente acessível, você pode scrapear. E eu vou te falar uma coisa. As empresas podem até falar, não, nós não fazemos. Toda empresa faz, Aham, tá? aham, Toda empresa scrapeia dados de alguém. exatamente. Então, em termos legais, mais uma vez, eu não sou advogado, apesar de eu ter feito aí alguns anos de direito, não sou advogado. Se você seguir o que eu falo, vai vir um dragão e te morder na tua casa, então não sei do que eu tô falando. Mas, em geral, parece que não é problemático. Não, mas isso daí é comum, até não vou citar o nome de nenhuma empresa, mas no mundo de Sim, varejo é comum um concorrente tá scrapeando o site do outro para saber o preço dos produtos que os outros estão sim. ofertando para você baixar seu preço, ter uma oferta melhor. Então, realmente é muito comum, né? Tem sites, o Buscapé, por exemplo, era um site, pelo menos no começo, imagino, A ele partir disso, escapeava todo mundo e botava lá, centralizava, né? Exatamente. Então aliás, tem muita oportunidade nessa área de você centralizar, agregar informações, né? é isso aí. O Atos fez uma pergunta, cara, que eu achei bem da hora. Sobre. Pô, eu sei que você tá num momento de freela e que você curte isso pra caramba, um momento também na parte de ensino e que eu valorizo pra cacete, né? Aqui a nossa live é muito sobre isso. Eu fico ainda mais feliz de encontrar uma pessoa que, assim como eu, teve muita dificuldade na parte do ensino e que teve que ir se virando, teve que encontrar motivação em algum lugar. E hoje faz isso para realmente mostrar para a galera um formato diferente, né? De como aprender. Mas tem alguma empresa que você fala, putz, nessa empresa aqui eu queria trabalhar, tipo uma empresa dos sonhos, assim? A Hotmart. Se eu fosse trabalhar numa empresa hoje, eu iria para Hotmart, porque o time deles é muito bom. Eles têm uma cultura de dados que vai além do data science ali, do time data science. Eles já tinham uma cultura de dados antes, então eu iria para essa. Mas, dito isso, tem algumas empresas muito maduras que usam data science. O Mercado Livre é uma outra que eu iria, é fácil, né? E o Nubank parece um lugar interessante também nesses termos de dados. Então, essas são as empresas, assim, que primeiro vem na cabeça que eu olho. Claro, tirando as Facebook, Amazon, Netflix, esse tipo de
empresa, né? Tô falando mais aqui focado no Brasil. Isso que eu achei legal. Eu achei legal da sua fala isso, é você trazendo para a realidade mesmo do Brasil e esse reconhecimento, né, de empresas nacionais. Eu acho bem da hora mesmo. Exatamente. Porque a maioria de nós, pelo menos começa numa empresa nacional, né? Ainda que a pessoa queira trabalhar fora, né? Geralmente começa nacional. Então, dá para você fazer ciência de dados legal aqui no Brasil também. Mas, e outra coisa, sobre freelancer, é uma coisa muito interessante para as pessoas, é assim, você não precisa ser full-time freelancer, né? Às vezes, sei lá, quero comprar um celular novo, é bom você aprender a ser freelancer, porque você aprende a ganhar um dinheiro de uma fonte de renda diferente, né? Vamos dizer, o Theo tá aqui fazendo streaming, que, sei lá, vamos dizer que as subs paguem 60% do que ele ganhava na Via Varejo. Pô, quero complementar a renda, vou lá fazer um freelancer e tal. Uhum. Então é interessante aprender, né, assim, para não necessariamente mudar de carreira totalmente, mas É é um receita negocinho. incremental, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que para a maioria das pessoas, freelancer é muito mais interessante como receita incremental do que como full time, porque é basicamente um negócio, aí entra em toda outra complexidade, né? Pois é. Ó, o Vitor tá falando o seguinte, vai sair no jornal amanhã. Mário Filho diz que trabalharia na Hotmart. Vamos colocar Eu essa sempre chamada falo aí. isso. Muito bom, cara, muito bom. E você tem vontade de, tipo, se você fosse ir pro mercado, você se vê mais como um especialista, trabalhando ali bastante focado no desenvolvimento, ou mais com uma pegada de gestão, uma pegada de orientação, de Eu iria estruturar uma mais para a área? parte estratégica. Eu tô meio sem paciência com código, para te falar a verdade. E eu acho que é uma forma também de você escalar um pouco o conhecimento, né? Porque às vezes você consegue ajudar vários times. Eu via muito isso na Upwork. Eu tinha a minha parte lá de recomendação, que eu trabalhava diretamente, mas eu participava de várias outras reuniões para assessorar o pessoal na parte de machine learning, né? Que a gente pode fazer além do óbvio nisso, né? Como é que a gente resolve um problema que a gente tem muito zero, por exemplo, esse tipo de Uhum. coisa. Então, eu prefiro a parte estratégica hoje do que necessariamente ficar ali no código, né? Eu não sei se é porque eu sou um ser humano ou é uma característica minha, mas eu tenho a tendência de enjoar rápido das coisas. Não sei como é que eu tô há 7 anos nessa área, Eu também não sinceramente. sei, cara. Como é que eu tô? Eu sou desses também. Eu lembrei de uma coisa agora que você falou que tá meio de saco cheio de código. E aí eu vi um Uhum. post seu uma vez que eu achei bem bacana, que você comentou o seguinte, que me corrija, tá? Que para a data science crescer de verdade e dar o potencial na mão realmente empoderar, né, as pessoas, teria que existir algo que a pessoa não precisasse escrever uma linha de código e conseguir fazer tudo que ela precisa. Eu achei muito legal. Conta um pouco de como que você criou essa linha de raciocínio e o que você vê, assim, se tem alguma coisa que já tem, open source ou não, que traz um pouco disso. Se você olhar, volto àquele exemplo até que a gente estava falando da live. As ferramentas mudam. Quanto de ganho de produtividade a gente teve na sociedade porque existe uma planilha fácil de usar? Não digo nem que seja o Excel. Tiveram outras antes, né? Quem é mais velho lembra do Microsoft Works, que tinha aí. Então, isso traz acessibilidade para as pessoas. E eu acho que machine learning, qualquer ferramenta para crescer muito, ela precisa ser mais fácil de acessar, de conseguir um resultado com ela. Então, por isso que eu não acho que assim, o cientista de dados, pelo menos no meu tempo de vida, provavelmente não vai ser alguém que nunca viu um código, né? E é cientista de dados fodão e etc e tal. Mas eu acho que assim, o primeiro modelo, o primeiro protótipo, ele poderá ser feito por alguém que entende apenas de negócio e vai apertando o botãozinho até conseguir gerar o primeiro modelo. O cientista de dados vai lá, olha aquilo, adapta e joga numa produção, por exemplo. Uhum. É dessa maneira que eu vejo, mas eu acho que assim, só sendo acessível. Se você pensar,
que a minha avó sabe cuidar da vida dos outros no Facebook, você vê como é fácil acessar o Facebook. A minha avó fofoca com as senhorinhas da igreja dela no WhatsApp, sabe? Então, assim, é porque é fácil usar. Então, esse é o segredo da coisa, de qualquer tecnologia. Cara, muito bom. Sempre tive assim, né? Depois que eu entrei no mercado e fui conhecendo mais, porque eu sou estatístico, vindo de uma área onde todas as minhas disciplinas foram usando LOS e GIS. E aí, quando eu comecei a conhecer um pouco mais do mercado e vi que a pegada realmente para fazer a coisa acontecer tinha que dominar a parte computacional, seja por código e até indo além, né? Conhecendo mais de banco de dados, conhecendo um pouco mais de infraestrutura. O meu sentimento é que o Data Science está se aproximando muito do movimento de, por exemplo, de DevOps, de estar indo para essa parte de integração contínua, indo para um lado muito mais computacional, até a questão do AutoML que a gente conversou. E aí eu me pego justamente nessa reflexão, porque eu sinto que talvez sejam sentidos opostos essa questão do no-code aí que o pessoal está falando, da gente empoderar pessoas que não saibam programar com essas técnicas. Eu fico meio dividido, sabe? Então, não tenho nenhum lado, mas é uma reflexão bem, bem interessante, né? Sim, é aquele negócio, né? As previsões mais difíceis de se fazer são do futuro. Então, mas eu acho que assim, sempre o mercado ele acha um jeito de encaixar, né? Eu não acho realmente assim que alguém vai apertar o Excel e vai sair um modelo, mas eu acho que vai. É aquele negócio, vai se facilitar de alcançar um resultado. No fim das contas, tudo se resume a isso, a você facilitar um determinado resultado, assim como a gente também não programa furando papel igual antigamente, né? Pode crer. Não, e acho que depende muito do mercado, né? O que a gente tem que ter em mente também é que, assim, quantas empresas têm um banco de dados? Quantas empresas têm um banco de dados organizado? Quantas empresas precisam realmente usar machine learning para alavancar os negócios? Então, assim, tem vários steps, né, para a gente chegar no high-end, lá no deep learning, que vai reconhecer até seu fingerprint à distância, sabe? Então, eu vejo também dessa forma. Não dá pra gente querer sempre estar na crista da onda. A gente consegue resolver um monte de problemas com coisas mais básicas, né? Exatamente. Se você pensar, o meu pai ele nunca quis usar, ele tem um pequeno negócio dele, ele nunca quis usar um software para gerir o negócio dele. Eu até falo para ele, as suas planilhas são criptografadas, que só você entende o que tem nelas, né? Então assim, o Excel tá lá, ele sabe usar, ele fica todo feliz. Quando assim ele aprendeu a usar soma, as fórmulas do Excel, ficou todo feliz e resolveu o problema dele, né? Então é aquele negócio, ele provavelmente nunca vai precisar de um sistema de deep learning, né? A não ser que ajude ele a jogar Candy Crush, porque ele adora jogar Candy Crush. Mas de resto é aquele negócio, é a ferramenta certa, acessível para aquela pessoa. Geralmente, sinceramente, você já deve ter feito um monte de previsão de série temporal, de vendas, tudo mais. Boa parte daquilo pode ser automatizado, sabe? Sem dar muito errado, vamos dizer assim, né? Com certeza. Amanhã vai sair uma outra manchete aí dizendo que o Mario vai trabalhar na King usando Deep Learning no Candy Crush. Se eu trabalhar na King, meu pai exige que eu dê vida infinita pra ele no Candy Crush. Muito bom, muito bom. Deixa eu tentar pegar mais uma pergunta aqui. Se você quiser, se você achar, não sei se seu chat aí voltou. Ele vai e volta. Vai e volta. Eu não faço ideia. É no Chrome isso, cara? É no Chrome. Quem tese é o browser que tudo deveria rodar direitinho, né? Eu uso o Chrome aqui também. Não dá pipoco. Por enquanto não deu pipoco, não. Você usa Windows ou Mac? Eu uso Linux. Linux. Aí eu não sei. Aí você usa o quê? Eu uso Mac. Então eu até tô pensando, talvez meu próximo computador não seja mais um Mac, porque a Apple tá ficando chata. E esse negócio de sistema operacional? Antes de ir para o negócio de sistema operacional, o AutoML vai matar o Data Scientist? Como é que você vê isso? Acho que é um pouco do que você já comentou da evolução das ferramentas, né? Mas se tiver mais algum ponto. Olha,
Só se ele matar de tédio, porque em vez de você ficar lá programando, você vai ficar olhando, né? O HTML tá igual a compilação, né? Que o pessoal fala da programação mais tradicional. Não, não mata não, só vai ajudar. É aquele negócio, um trator mata o fazendeiro? Ah, mas o pessoal não precisa mais ir lá capinar, não sei o quê. Mas, pô, se o cara aprendeu a dirigir um trator, vai ter mais produtividade, né? Vai conseguir fazer ali a colheita e tudo mais. O mercado se adapta, né? E o garbage in, garbage out continua valendo, né? Nesse caso. Exatamente. Mais do que O nunca. AutoML é modelo, né? Ele não sabe selecionar e limpar dados ainda, pelo menos assim, uma limpeza daquela que você olha e você fala, essa pessoa não pode ter 157 anos, né? E acho que é uma coisa que eu sempre comentei nos meus processos de entrevista e quando a galera aparece aqui na live qual que é seu algoritmo favorito? O que melhor performa naquele problema específico. E Exatamente. se existe uma ferramenta que descobre isso pra mim, cara, melhor ainda. E geralmente, se você não tem acesso à ferramenta, dado tabular vai de árvore, dado não estruturado, texto, essas coisas vai de rede neural. Geralmente isso aí Já vai dá boa. resolver. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mário, acho que temos espaço para atuar em pequenas e médias empresas? Sim, principalmente fazendo a parte inicial. Faz uma dashboard. Tem tanto mercadinho, queria adorar ter uma dashboard para saber o que vende mais, quando que eles têm que reabastecer estoque, até uma previsãozinha simples, sabe? Tem espaço sim, principalmente se você fizer o que eu chamo não, né? O que eu aprendi que chama consultoria produtizada, que é você ter aquele pacote fechado Uhum. de, vou lá, eu fiz até um vídeo, tá lá no canal, a empresa de data science que eu abriria, né? Você não vai acreditar qual é, coisa de YouTube. É. E é justamente isso, pô, pega uma API da Amazon, faz lá a entrada de dados, faz uma dashboard no final, pronto. Você já vai ter um negócio para vender para um monte de gente. Cara, Pequenas, médias, grandes. eu já pensei em tipo, eu nunca coloquei isso no papel, claro, mas eu pensei em, pô, será que não rola criar uma empresa que seja tipo plug and play com esses bancos de dados de padaria? E aí eu Mas jogo lógico, tudo pra nuvem, tá ligado? E faço tudo por lá, já tem tudo pronto. O dashboard já tá pronto, porque é sempre o mesmo formato que eu vou precisar, sabe, pra escalar o negócio. Você já pensou em olha, alguma coisa assim? eu vou te falar que existe. Vou te falar que assim, dependendo do sistema que eles usem, o acesso a esse banco de dados pode ser um pouco complicado, é uma questão mais de engenharia. Uhum. E eu recomendaria você acreditar, apesar de que é o que eu falo, tudo eu faço disclaimer, né? Lembra que o dragão vai chegar e te morder se seguir o que eu falo. Mas eu trabalhei na TOTUS, então eu te falo que as padarias gostariam de ter isso. Pois é, cara, eu acredito muito. E eu não sei como é que fica com a LGPD, mas eu tinha pensado nessa parada, então imagina uma praça de alimentação de shopping e a gente vira fornecedor dessa plataforma pro shopping inteiro e todas os restaurantes do shopping usam a mesma plataforma, eu tenho dado de todo mundo. Se o cara coloca CPF, nota fiscal, eu consigo saber tudo que o cara tá consumindo dentro do shopping center e começa a fazer cross promotion de tipo, ó, compra um pastel aqui e Sim. ganha uma casquinha no McDonald's, sabe? Tipo, uma parada assim. A LGPD e tudo mais, o pessoal tem medo dessas coisas às vezes porque é muito obscuro, né? Leia um negócio que o pessoal faz obscuro. Às vezes parece que até intencionalmente. Mas assim, é uma questão de você mostrar para o usuário a vantagem. Por exemplo, eu descobri que usaram meu CPF para fazer algumas compras com provavelmente cartões clonados, né? E aí eu descobri na terceira compra o pessoal resolveu falar, Mário, é você mesmo que está comprando essas lojas que você nunca comprou? E aí eu falei, não. Então, assim, aí eu me cadastrei num aplicativo da ClearSale, né? Inclusive o Whats, acho que trabalhou lá uma época, Uhum. que ele avisa quando alguém faz uma compra usando seu CPF. E beleza, meus dados estão lá, estão compartilhados entre sei lá quantas mil empresas que usam. Para mim não tem problema, estou pegando um benefício. Hoje mesmo eu estava ouvindo, é engraçado,
fui na empresa dos meus pais, e eu estava ouvindo eles conversando sobre como é legal que o Google lembra quando eles foram viajar e qual foi o caminho que eles fizeram, o que, que eles visitaram. Que pra gente dos dados, meu Deus, privacidade, não sei o que, papapá. Só que eles, pô, que legal, quando vem um videozinho com várias fotos do cachorrinho, pô, que legal que o Uhum. Google fez isso pra mim. É só uma questão de você mostrar pro usuário assim, não é pro mal, É né? benefício, né? Exatamente. Ah. Não, eu concordo. Eu vou por essa linha também. E eu acho que, assim, tem muita gente criticando que a LGPD foi aplicada de forma prematura e tal. Mas, mano, se a gente for ver quantos anos a Europa tá à frente da gente, a própria Sim, Argentina já tem lei disso, né, há um tempão. Eu acho que é realmente colocar ordem na casa, de evitar muita coisa, muita baderna, na verdade, né? De, tipo, sim, gente mandando mailing com e-mail pessoal, sabe? Com o seu CPF, com o seu e-mail. sim, Empresa sim. grande fazendo isso. Então é muito mais uma questão de governança dos dados, definição de processo, do que, agora não posso mais usar dado do usuário. Não é isso, né? A gente Não, precisa mesmo. exatamente. É muito bom. E assim, privacidade é um negócio muito interessante, porque às vezes parece que é meio que ilusório se a gente pensar bem, né? Principalmente a gente que mexe com machine learning sabe que mesmo sem acesso direto aos dados, às vezes dá para você identificar Uhum, muita coisa, né? Então é uma escolha. Você tem que uhum. pagar de alguma maneira pelo Google Maps, por todos esses negócios, né? E é isso, são os dados, Imagina certo? o Waze sem ter os inputs dos usuários. O que seria o Waze? Exatamente. O Você não pessoal reclama sabe que muito. tem acidente nem nada. O pessoal reclama da publicidade. O que eu não gosto de publicidade online é que, mesmo quando eu falo não mostre para quem comprou o curso, ele vai lá e mostra o pessoal, nossa, Mário, eu tô te vendo o tempo todo, né? Uhum, E aí essas coisas não funcionam direito, né? Mas, em geral, em tese, o fato deles terem esses dados para poder te mandar uma publicidade mais interessante é uma coisa boa. Porque você não vai estar vendo anúncio irrelevante, uhum. né? Então, assim, é aquele negócio, tudo tem um equilíbrio. Claro, sempre vai ter alguém tentando fazer mal com o negócio. Mas eu sou muito da opinião que a maioria das pessoas é boa e no fim dá tudo certo, né? Eu também partilho. Eu sempre. A confiança a pessoa já tem, antes de mais nada. O que ela pode fazer é perder. Exatamente. Mário, a gente já tá com 1h20 aqui no nosso papo. Eu tenho só mais uma pergunta aqui que eu vou pescar do chat. Aí eu não sei como é que você tá de tempo. A gente não falou, né? Nem conversei com você quanto tempo que a gente ia falar. Vamos aí Mas uns não 10, quero te 15 alugar. minutinhos. Beleza. Eu vou esquentar umas esfirras. Isso eu Ô, gosto, hein? primo turco. Cara, tem um brother aqui, usuário de crack. Ele perguntou: Mário, estou cursando economia. Aí eu já fiquei na dúvida. Eu sou entusiasta no mundo de data science, estou no segundo semestre da faculdade. Como faço para me inserir no mercado? Alguma dica? Antes do Mário responder, queria só dar um parênteses aqui. Que duas pessoas, nossos dois collabs, a gente tem dois collabs no YouTube que são muito bons. São dois economistas que vieram aqui na live compartilhar conhecimento. Um é o Jaime, que veio ensinar Docker pra gente. Manda bem demais. Fiz a especialização com ele lá na UFPR. E a outra pessoa é o Lucas Marchioro, que deu aula pra gente de série temporal, que também bagaçava. Ele que fazia todas as séries temporais de predição de demanda lá no Grupo Boticário. Então vale muito a pena aí. Então economistas têm um espaço enorme em data science logo de largada. Né? A gente fica muito preso no mundo da computação, estatística, matemática, mas os economistas também têm uma contribuição imensa. Manda ver aí, Mário. Exatamente. Acho uma coisa que seja interessante para você fazer. Às vezes é uma coisa que não é tão óbvia. Por exemplo, eu conheço economistas que trabalham com previsão de preço de geração de energia, né? Que é uma área que eu não fazia ideia que existia. Então, procure uma área do seu interesse e procure dados, né? Hoje tem dados abertos sobre tudo. Procure dados, vá fazendo projetos, tal. Trabalhe, desenvolva a habilidade, né? Não só o conhecimento, mas a habilidade de modelar alguma coisa que te interesse e que seja útil no mercado que você queira atuar. Então, se é energia, aprenda a modelar dados de energia. É trading.
é um pouco mais complicado, mas assim, pegue dados, por exemplo, de alta frequência, a Bovespa disponibiliza, a B3, aliás, né? Bovespa diz a idade que a gente tem. Ela disponibiliza dados gratuitamente lá de todas as ordens, cancelamentos e tudo mais, começa a brincar com aquilo, aprende a processar esses dados. Basicamente é sempre a mesma ideia. Cria um portfólio, mostra como que você vai resolver o problema, como que você vai agregar valor para aquela empresa. Perfeito. O Thiago perguntou se eu recomendo o curso da UFPR de especialização em ciência de dados. Recomendo, eu gostei bastante, mistura de departamento de estatística com computação, vale bastante a pena aí, até para pessoas que não são da área, para quem não é formado em estatística ou computação, vale super a pena. Mais uma para o Mário, e aí a gente já pode ir dando os adeus aqui. Qual que é a sua maior referência no mundo de Data Science hoje? Só o usuário de crack, só não usa isso aí para fazer recomendação, prever quando a pessoa vai querer crack de novo e vender, né? Vamos usar para coisa boa. A minha maior referência no mundo de Data Science hoje, olha, eu não tenho uma só referência, eu diria. Eu gosto muito do Andrew Ng, eu acho que ele tem uma visão muito prática da coisa e ele que deu abertura a muita gente, inclusive me deu abertura para começar nesse mundo de Machine Learning. Gosto muito das histórias dele que ele conta, então às vezes ele fez um trabalho para uma indústria que identificava lá a peça, tirava foto da peça para detectar defeito, cresceu uma árvore na janela, mudou a iluminação, quebrou o modelo. Então esse tipo de coisa mais prática que ele conta eu acho que é bem interessante. Uma outra pessoa que eu acho muito interessante nessa área é um cara chamado Geoff, literalmente se escreve Hinton, que ele basicamente foi o cara que ajudou, contribuiu muito para ressuscitar a parte das redes neurais. Ele é um pesquisador na Universidade de Toronto, e uma coisa interessante é que a formação dele originalmente é em psicologia experimental. Então ele tem uma visão muito interessante, inclusive ele fala que redes neurais convolucionais é uma desgraça que elas funcionem tão bem, porque se elas não funcionassem tão bem, a gente já teria descoberto algo melhor, né? Então ele tem umas opiniões fortes, mas ele é conhecido como o Godfather do Deep Learning, né? Então ele é um cara muito legal. E assim, eu diria que referência pessoal, eu tenho um colega meu, é o único cara que eu conheço, é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham, você precisa ser inteligente para entender essas coisas, não sei o quê. Tem um cara que eu conheço que realmente aquele cara juntou talento com trabalho, né? Que é um colega meu russo, e eu diria assim, ele é mais uma referência interna para mim. Eu acho que é interessante você achar alguém assim, pessoas que estejam na mesma pegada que você, né, que você possa contribuir alguma coisa com elas e elas possam contribuir alguma coisa com você também. Então, basicamente, mas assim, publicamente eu diria o Andrew Ng e o pessoal, e esse Geoff Hinton, mas assim, empresas, Google e Facebook, eles publicam uns negócios muito legais sobre Machine Learning. É bem legal acompanhar também. Legal, cara. A NVIDIA também tá bem legal nisso. Isso que a NVIDIA tem feito umas coisas bacanas, né? Estão puxando, assim, a área, né, de Deep Learning. Até apareceu algumas perguntas dessa no nosso Discord. AMD ou NVIDIA para trabalhar com Deep Learning? Meu, não tem jeito. A NVIDIA, acho que os pacotes praticamente só rodam a NVIDIA, né? Exatamente, Galera, tô mandando o link do LinkedIn do Mário para vocês aí, sigam ele, né, Mário? Pode seguir à vontade. Pode acompanhar seguir, o cara. Conecta lá, deixe seu Prime, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso aí. E Mário, deixe sua mensagem final aí pra galera. Já vou te agradecer antecipadamente para você ficar com essa mensagem final aí antes da gente fechar a live. Depois de você passar sua mensagem, a única coisa que eu vou te pedir é para a gente escolher uma pessoa aqui da Twitch que esteja fazendo live em ciência e tecnologia, para a gente aumentar aí a comunidade, para a gente enviar uma raid para essa pessoa, tá? Mas fique à vontade aí, tome o tempo que você precisar. Eu vou até ficar mudinho aqui. Legal é que eu conheço ninguém. Mas eu vivo no YouTube. Mas a gente abre ali e vê o assunto que a pessoa tá falando, tá ligado? É assim que a gente vai descobrindo a galera. Beleza.
Não tem problema, eu vou te contando um pouco, eu abro aqui e vou te contando também. Beleza, então quero agradecer novamente tanto a você pelo convite, Theo, quanto as 123 pessoas. Aliás, curiosidade, eu nasci no quarto 123 da maternidade lá onde eu nasci. Fatos aleatórios que a gente lembra no meio de uma live. E eu que tô bebendo cerveja. Exatamente. Às vezes eu falo que eu não bebo em live, não faço essas coisas, porque naturalmente é meio complicado, bêbado vai ficar difícil. Então, quero agradecer aí pela companhia, pelo convite. Se você tem interesse, já conhece o básico de Machine Learning, quer dar o próximo passo, aprender a fazer um projeto da ideia ao deploy, e também, eu acho que os bônus são a parte mais legais, a parte mais legal do curso também, que vai muito profundo na modelagem. Basicamente, o que eu sei, que eu aprendi em competições de fazer modelos de Machine Learning melhor, estão lá nos bônus do curso. Entre lá em curso.mariofilho.com, ou então, se você quiser conhecer um pouco mais da parte técnica de como é que eu ensino e tudo mais, webinar com i, webinar, né, .mariofilho.com, você bota seu e-mail lá. Por favor, não use e-mail falso, porque, né, às vezes a pessoa até xinga no e-mail, que não é tão legal. E não esqueça que você se inscreveu também, porque tem gente que fala que eu tô mandando spam, eu não tô, porque é só se você se inscrever que eu mando. Então, entra lá, você vai ver um webinar onde eu falo das 3 áreas, né, os 3 segredos para você vencer competições no Kaggle. E realmente não é um webinar só para vender curso, não. Tem conteúdo muito bom ali, é conteúdo de verdade. Então, é basicamente isso. Se conecte aí em Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter eu não uso muito, mas enfim, esses são os 3 canais que eu geralmente estou. Eu tento responder todas as mensagens, não tenho conseguido, mas enfim, é basicamente isso. Muito obrigado. Deixe seu Prime. Isso aí. Valeu demais, Mário. Brigadão mesmo pela presença. Acho que todo mundo sai muito feliz dessa conversa. Me diverti bastante aqui. E valeu mesmo. Com certeza vamos chamar você mais vezes, viu? Pra gente trocar mais ideia. Gostei demais. Maravilha. Galera, muito obrigado mesmo aí pela companhia. Batemos mais de 120 pessoas aqui conosco. Obrigado à força de todo mundo. Obrigado ao Mário novamente por nos apoiar aqui, né, com tanto conteúdo bacana, uma conversa muito gostosa. Beleza? Vamos lá encher o saco do Júlio e até sábado. Sábado tem live de novo. Sábado tamo aí brincando um pouco mais com Dota. Beleza? Um beijo no coração de todos vocês e até mais.